Hoje tenho um privilégio, mais uma vez, de compartilhar com vocês a palavra, com aquela pessoa que, pela misericórdia dele, ele me chamou para pastorear a igreja dele, o rebanho dele, o povo dele. E jamais eu chegarei aqui com qualquer tipo de presunção de propriedade, de gerência, né? Ou de senhorio. Pelo contrário, nós estamos sendo o mesmo povo, pastoreado pelo mesmo pastor, pelo nosso supremo pastor. E pela sua imensa misericórdia apenas me chamou para fazer o que ele manda fazer. É, ser recebedor de alguns dons que ele me deu para poder exercer a função que ele me chamou para exercer. E uma delas é pregar, né? E uma delas é apontar caminhos para você e para mim, apontar caminhos para o rebanho do Senhor, para o povo dele, por onde deve ir. E esse caminho que eu falo hoje à noite é o caminho da conversão. Um dos textos mais curiosos que tem assim na Bíblia, que eu acho, o diálogo de Jesus com Pedro. Um dos textos mais curiosos assim nessa caminhada de Jesus com seus discípulos foi Lucas capítulo 12, né? Não é o nosso texto, eu apenas estou com uma introdução. E quando Jesus chama Pedro, ele diz assim: Pedrão, é o seguinte, Satanás pediu a tua alma aí para eu peneirar como trigo. E eu roguei por você. Eu acho esse diálogo muito interessante, porque o Senhor fala para Pedro assim: quando você se converter, Lucas 12, versículo 31 ao 33. Quando você se converter, seja um instrumento de fortalecimento. Quando você se converter, ou seja, quando você pegar o caminho certo, quando você fizer a conversão, Pedro, da sua vida, quando você começar a adorar de forma correta, quando você começar a ter passos segundo a vontade de Deus, quando você sair desse caminho errado que você está, você vai ser um instrumento de fortalecimento. Só que o Senhor já estava ali há 3 anos caminhando com Pedro, né? E quando ele diz: você ainda vai se converter, Pedro. E isso é bem curioso, né? E o Pedro, ele mostra que não realmente o que o Senhor Jesus falou era verdade, porque o Pedro vai dizer assim: pô, Senhor, eu estou pronto, né? Eu estou pronto para ir contigo porque daí vier, né? Então, viu como que eu falei era verdade? E quando ele vai dizer: Pedro, hoje você já vai me negar, cara. Hoje à noite mesmo você me nega, né? E assim, quando você se converter, e como é que a gente sabe quando foi que Pedro se converteu? Quando foi a conversão de Pedro? Porque ele passa 3 anos com o Senhor, ele foi testemunho de tantas coisas, ele ouviu do Senhor. O erro não estava no pregador, né? O erro não estava na mensagem, ele foi do próprio Jesus ali, da boca, dos lábios de Jesus. Pedro viu os milagres, né? Ele fazia parte ali daqueles 3 que no Monte da Transfiguração, na ressurreição da filha de Jairo, aqueles 3 que o Senhor tinha mais próximo. E aqui na noite que Jesus foi traído, o Senhor estava prestes a enfrentar a terrível cruz. Ele fala para Pedro: cara, quando você se converter, você vai ser um instrumento de fortalecimento. E quando foi isso? Qual é a linha que a gente atravessa? Quando é que a gente fez o retorno mesmo? Quando é que eu estou no caminho de conversão? Quais são as evidências? E isso às vezes nos intriga, porque nós não sabemos bem um coração de um convertido, como é que ele é? Eu penso que um coração de convertido, e é isso que eu quero convidar você a pensar comigo hoje, tem alguns entendimentos. O coração de um convertido tem algumas compreensões. E eu uso o texto de Samuel, um episódio de Davi. A oração de Davi. Segundo livro de Samuel, capítulo 7. Está aí na transcrição do vídeo, né, na descrição do vídeo. Você já deve estar com ele aí aberto. Segundo Samuel, capítulo 7, versículo 18. A oração de Davi, ações de graças de Davi. E eu queria nesse texto, até o versículo 29, refletir com vocês alguns entendimentos sobre um coração convertido. Então entrou o rei Davi na casa do Senhor, ficou perante ele e disse: quem sou eu, Senhor? Quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? Foi isso ainda pouco aos teus olhos, Senhor?
Foi isso ainda pouco aos teus olhos, Senhor Deus. De maneira que também falaste a respeito da casa de teu servo para tempos distantes. E isto é instrução para todos os homens, ó Senhor Deus. Que mais ainda te poderá dizer Davi? Pois tu conheces bem o teu servo, ó Senhor Deus. Por causa da tua palavra e segundo o teu coração, fizeste toda esta grandeza, dando a conhecer a teu servo. Portanto, grandíssimo és, ó Senhor Deus, porque não há semelhante a ti, e não há outro Deus além de ti, segundo tudo que nós mesmos temos ouvido. Quem há como teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem tu, ó Deus, foste resgatar para ser teu povo, e para fazer a ti mesmo um nome, e fazer a teu povo estas grandes e tremendas coisas, para a tua terra, diante do teu povo, que tu resgataste do Egito, desterrando as nações e os seus deuses. Estabeleceste teu povo Israel por teu povo para sempre, e tu, ó Senhor, te fizeste o seu Deus. Agora, ó Senhor Deus, quanto a esta palavra que disseste acerca do teu servo e acerca da tua casa, confirma para sempre e faze como falaste. Seja para sempre engrandecido o teu nome. E diga-se, o Senhor dos exércitos é Deus sobre Israel, e a casa de Davi teu servo será estabelecida diante de ti. Pois tu, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, fizeste ao teu servo esta revelação, dizendo, edificar-te-ei casa. Por isso o teu servo se animou para fazer esta oração. Agora, pois, ó Senhor Deus, tu mesmo és Deus, e as tuas palavras são verdade, e tens prometido a teu servo este bem. Sê, pois, agora servido de abençoar a casa do teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti, pois tu, ó Senhor Deus, o disseste, e com a tua bênção será para sempre bendita a casa do teu servo. Glória a Deus, que Ele nos abençoe com sua palavra. Essa oração de Davi, ela é uma oração muito profunda, e nós jamais poderíamos tirar daqui todas as verdades. Quero tirar apenas algumas. Desse entendimento, essa visão de entendimento de uma pessoa convertida. Aqueles que pegaram o caminho que Pedro pegou, aqueles que entraram pela rota que Jesus disse que Pedro deveria pegar. Davi é um homem já convertido aqui. De alguma forma, o Senhor revela a Samuel, quando Davi ele foi escolhido para ser rei, ainda um menino franzindo na casa do seu pai Jessé. E quando o Senhor manda Samuel ungir Davi, Davi ele não é notado pelos homens, mas é percebido pelo Senhor. O Senhor fala a Samuel dizendo, sim, vocês olham para o que é aparente, eu não olho para o que é aparente, eu olho para aquilo que ninguém vê, eu olho o coração das pessoas, e este menino franzino, chamado Davi, que ninguém nem chamou para a fila dos possíveis, é este que eu vejo o seu coração. E Davi tem uma história. Davi tem uma história de sucesso. Davi tem uma história, entre aspas, de um homem que conhece Deus. Davi aqui, ele já é um homem que acumula vitórias. Davi, ele já é rei quando faz esta oração. E só para entendermos bem o contexto, por que Davi está fazendo essa oração, ele tem uma partida de construir uma casa para o Senhor. Se nós pegarmos aqui no versículo 1, Davi diz, bom, eu habito em casas de cedro, nobres, enquanto rei, e enquanto a arca do meu Senhor está em tendas. Eu vou construir uma casa. E aí vem Natã, da parte do Senhor, dizendo, Davi, é o seguinte, eu tinha te dito aí que você podia fazer o que estava no teu coração, mas não é bem assim não. Deus não mandou você construir uma casa para Ele. Ele mandou te dizer que Ele está construindo a tua história. E é Ele que vai construir. O Senhor não pediu para você fazer nada para Ele, Davi. Mas eu vim aqui te dizer que o Senhor construirá a tua história.
o teu nome será para sempre, o Messias será reconhecido como teu filho, Jesus, filho de Davi. Nunca faltará sucessor no teu trono, porque será da tua geração que virá o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então é esta promessa que Davi escuta de Natã, por mais que ele não tenha toda esta compreensão que nós temos hoje, e aí ele ora, e é esta oração a partir do versículo 18. Um homem que tem entendimentos que revela que ele é uma pessoa convertida, quero já passar para o texto e pedir que você me acompanhe, desse versículo 18 até o versículo 21, o entendimento de uma pessoa convertida é que ele sabe exatamente o seu devido tamanho. Por exemplo, eu citei Pedro aqui. Pedro não estava pronto. E isso era um sinal de que ele não era convertido. Davi, ele tem um reconhecimento claro de que ele é uma pessoa extremamente inapropriada para receber as bênçãos do Senhor. Davi, ele é aquela pessoa que desmonta a teologia do mérito, de que eu fiz para merecer, de que o Senhor não tinha uma opção melhor do que eu, para ser o merecedor das bênçãos dele. Sabe o que Davi pergunta? Quem sou eu? Esta é a pergunta de uma pessoa genuinamente convertida. É esse entendimento que ele tem. Quem sou eu? Quem sou eu para ter sido resgatado? Quem sou eu para ter sido perdoado? O Senhor me conhece muito bem. E ele faz essa sentença, o Senhor me conhece. O que eu vou dizer mais? Quem sou eu para ter o que comer? Quem sou eu para ser amado pelo Senhor? Quem sou eu? Quem sou eu para ser rei? Quem sou eu para ter um nome conhecido por todas as gerações e todas as gerações? E em julho de 2020, lá no Distrito Federal, as pessoas estão pregando sobre mim. Quem sou eu para ser reconhecido como aquele que é pai de Jesus, Jesus, filho de Davi, não como paternidade, mas como geração? Quem sou eu, Senhor? Quem sou eu para ter Jesus, o Messias, entrando na minha história? Quem sou eu para ter sido resgatado? Quem sou eu para ter sido chamado de um local tão longínquo? Eu não era visto por ninguém, nem a minha própria família acreditava em mim. Quem sou eu? Esse é um entendimento, assim, e a pergunta já é retórica. Davi tem uma reflexão de uma pergunta retórica. E a resposta é lógica, nada. A pergunta retórica é aquela que não exige explicações. Aquele que pergunta já tem a resposta. Nada. Quem sou eu? Ninguém. Que merecimento eu tenho? Nenhum. Isso quebra tantas teologias, isso quebra tantas mensagens, isso quebra tantos pregadores, que faz com que a gente vai receber alguma coisa porque merecemos. Imagina alguém chegando diante de Deus e dizendo assim: Deus, eu quero o que eu mereço. A gente já citou isso várias vezes. Imagina Deus olhando assim: você quer mesmo o que você merece? Davi reconhece graça. Davi entende que além da graça é misericórdia, porque o Senhor dá aquilo que ele não merece. E aquilo que ele merece, Deus não dá. Misericórdia é quando nós merecíamos ser fulminados e nós não somos. Isso é misericórdia. Graça é quando nós somos perdoados e nós não merecíamos. Isso é graça. Davi tem esse entendimento: quem sou eu? Eu acho que para alguns essa pergunta deveria ser trocada. Eu acho que para alguns não é quem sou eu, mas quem eu penso que eu sou. Se converta. Uma pessoa que tem um entendimento de um convertido é uma pessoa que pergunta: mas quem sou eu para merecer alguma coisa? Quem precisa se converter é aquela pessoa que acha que é alguma coisa. Quem você pensa que você é? Quem você pensa que você é para não sofrer? Quem você pensa que você é para merecer alguma coisa? Quem você pensa que você é para se achar superior a quem quer que seja? Quem você pensa que você é para se achar agora na posição de juiz de tudo e de todos? Quem você pensa que você é, que ninguém pode te contrariar, que ninguém pode te ferir, que ninguém pode nem errar com você, mas quem você pensa que você é? Vai se converter, rapaz.
Porque quando você se converteu, você vai passar a ser um instrumento de fortalecimento para os outros e não de julgamento para todo mundo. A gente não merece nada. A gente não deveria perguntar a Deus por que sofremos. A gente deveria perguntar a Deus por que a gente sofre tão pouco. Não é que a gente quer sofrer mais, mas é um entendimento de que o que a gente tem não é por merecimento. Quem nós somos? Quem é a minha casa? Para que Deus pudesse olhar para mim e dizer, eu salvarei você. Um convertido, ele não possui jamais em seu coração a noção de que ele merece alguma coisa. Ele nunca observará a vida por méritos. E Davi vai dizendo, mas quem sou eu para o Senhor ter me trazido até aqui? O Senhor poderia ter me fulminado lá atrás. Quem sou eu? O Senhor ainda acha pouco que o Senhor fez por mim. O Senhor ainda me diz que eu serei um homem que terá o Messias da minha geração. O Senhor ainda achou pouco que o Senhor fez. Olha só, gente, como é tremendo a gente olhar e orar e dizer, Deus, já não foi pouco o Senhor ter me resgatado, o Senhor ainda me deu uma casa. A gente não agradece a Deus por coisas mínimas, já não foi pouco o Senhor ter me resgatado, já ter resolvido a minha questão eterna, e o Senhor ainda faz isso, e isso, e isso por mim. Já não foi pouco o Senhor ter enviado o teu filho para morrer na cruz por mim. O Senhor ainda não, o Senhor achou pouco isso. O Senhor ainda fez isso por mim. O Senhor ainda me deu mais do que eu merecia. O Senhor me deu um companheiro, uma companheira. O Senhor me deu pai, mãe. O Senhor me deu comida. O Senhor me dá uma cama quente. O Senhor me dá uma ducha. O Senhor tem condições de me dar um emprego. Eu tenho que pagar as minhas contas. O Senhor me deu uma igreja. O Senhor me deu amigos. Já não foi pouco, o que o Senhor fez por mim, o Senhor ainda está fazendo e derramando graça sobre a minha vida, mas Senhor, que amor é esse? Davi, ele tem um entendimento de um convertido, porque o convertido, a marca dele, assim, que não consegue deixar de sair dos seus lábios é gratidão. E o contrário é verdade. Se você quiser conhecer um não convertido, ele é uma pessoa essencialmente ingrata. Ele não é grato por nada. É geralmente uma pessoa que reconhece que o que tem e o que alcançou é pelo seu esforço, é pelo seu mérito ou pela sua capacidade. E arrota isso por onde anda. A marca de uma pessoa convertida é olhar e dizer, quem eu sou? Isso só pode ser explicado pela misericórdia. Versículo 20, porque o Senhor conhece muito bem o teu servo. O Senhor me conhece tão bem e o Senhor sabe que eu não sou merecedor disso tudo. Às vezes, gente, eu fico olhando para a minha vida. Às vezes eu fico olhando para mim, assim, a minha história, a minha infância, de onde eu vim. Hoje eu ser pastor de vocês. Deus, mas quem eu sou? Que é isso que o Senhor fez? Ter vocês como amigos, ter uma igreja tão linda para pastorear, ter uma família. Deus, quem eu sou? Para o Senhor fazer isso tanto por mim. Sabe, gente, é interessante Davi dizer isso, né? O Senhor sabe quem eu sou, então. Sabe por que as pessoas falam mal da gente? Porque elas não nos conhecem tão bem. Se conhecesse melhor, falaria mais. As pessoas falam pouco da gente, irmãos. Nós não somos tudo que aparentamos. Nós não somos aquilo que está na estética, nós não somos aquilo que a gente fala para os outros. Sabe por que a gente fica falando mal dos outros para alguém? Para a gente se achar melhor do que aquele de quem a gente fala. E mostrar para essa pessoa que é fofoqueira igual a mim, e mal igual a mim, componente de uma quadrilha
igual a minha, de ficar falando mal das pessoas, é para que eu e ele a gente se sinta melhor do que a pessoa de quem a gente está falando. Isso é a antessala do inferno. E vão ter que passar a eternidade falando mal dos outros mesmo, porque é isso que vai ser no inferno. Mas nunca terão vida própria. Eles sabem quem eles são. E não é aquilo que eles estão falando. Isso é um sinal de uma pessoa não convertida. Porque se conhecesse tão bem, não falaria tão mal dos outros. Se conhecesse a si mesmo, não detonaria a vida das pessoas. Se conhecesse tão bem, se eu soubesse quem eu sou de fato, teria mais misericórdia com as demais pessoas, porque sabe que foi alvo da misericórdia. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você abençoaria alguém que 4 capítulos seguintes iria ser um assassino de um homem para ficar com a mulher dele? Porque aqui no capítulo 7, quando o Senhor está dizendo essas bênçãos para Davi, e o porta-voz dessa bênção é Natã, 4 capítulos seguintes, você pode passar as páginas da sua Bíblia. E o capítulo 12, o próprio Natã, ele volta a Davi. E o mesmo profeta que proferiu a bênção é o mesmo profeta que vem para repreender. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você abençoaria uma pessoa, faria essas promessas para alguém que em 4 capítulos seguintes seria assassino e adúltero? Pois é, Deus fez isso. E Deus não foi pego no contrapé. Davi não colocou tudo a perder no conceito de Deus. É porque Davi ainda ia ter que aprender de uma forma muito mais séria que quando a gente diz, eu me conheço, Senhor, isso não é uma religiosidade. Eu me conheço tem que ser profundidade. E Davi não se conheceu no capítulo 11. Por isso que ele foi capaz de cometer um assassinato para ficar com a esposa desse homem, chamado Urias. As propostas, o projeto, o que Deus tem para nós, Deus nos conhece tão bem que Ele sabe exatamente quando e em que nós vamos pecar amanhã. Porque o tempo não está fora do conhecimento do Senhor. Deus sabia muito bem quem era Davi. E Davi disse muito bem nesse versículo 20. O Senhor me conhece muito bem? Disse, sim, conheço. E já estou vendo você para o capítulo 11. Sabe, irmãos, por isso, Davi, que não é você que vai construir uma casa para mim, sou eu que vou construir a tua história. E a história que eu vou construir na tua vida é uma história de perdão, de graça, de misericórdia, mas também é uma história de correção. É uma história de que você aprenderá que não é na prerrogativa de ser abençoado que você deixa de ser santo. Não é numa prerrogativa de ter sido escolhido, não é numa prerrogativa de ter sido salvo, não é na prerrogativa de ser pastor ou de ser crente que a queda vai ser evitada. Você é responsável, rapaz. As minhas promessas para você, elas nunca sofrerão alterações, porque eu sei que você é uma pessoa convertida. Mas você nunca deixará de colher as consequências das decisões falhas que você tomar. Por isso, Davi, você precisa aprender no capítulo 11 que a história que eu construo na sua vida é uma história de gente grande, gente que tem envergadura. Você não é meu preferidinho, não. Isso não existe. Você precisa continuar tomando decisões de santidade. Você precisa aprender que você foi forte para desbaratar exércitos, matar leão, matar urso. Você precisa agora matar o seu ego. Você precisa agora matar o seu eu, e esse é o pior de todos para matar. Um homem pode ser muito forte para matar um leão, mas muito fraco para matar a si mesmo. E Davi aprendeu isso. Isso é um caminho de uma pessoa convertida. O caminho de uma pessoa convertida não é vencendo exércitos. O caminho de uma pessoa convertida é escrevendo o Salmo 51, quando diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro.
Esse é um caminho de um homem que se converteu. Apesar da falha e do tropeço terrível que teve, mas ele escreveu o Salmo 51 e disse: o Senhor não quer sacrifícios. O Senhor não quer sacrifícios. O Senhor quer um coração convertido a ti. Sabe, gente, a gente precisa aprender com um texto como esse e pare de querer fazer construções para Deus. E deixe Deus começar a fazer construções da sua vida. Um entendimento de um convertido é aquele que não quer fazer casinhas para Deus morar, mas é permitir que Ele seja o supremo arquiteto da sua história. Ele sabia quem ele era. Esse Davi, no Salmo 103, é outro salmo que ele escreve, Davi ele faz uma revelação do seu entendimento. Ele diz, sabe, pessoal, Deus ele distancia os nossos pecados assim como o Oriente fica longe do Ocidente. Quando a gente toma decisões de voltar para o Senhor, Deus é aquele que nos reveste de misericórdia. É como um pai que se compadece pelos seus filhos, assim o Senhor se compadece de nós. E no versículo 8 até o versículo 14 do Salmo 103, Davi vai falando e discorrendo sobre a misericórdia de Deus, a misericórdia de Deus. E uma das sentenças que Davi fala é: Ele não nos trata segundo os nossos pecados. Sim, nós colhemos os resultados inevitáveis do que fizemos, mas Ele não nos trata segundo os nossos pecados, porque Ele é rico em misericórdia. Porque se o Senhor fosse tratar-nos segundo os nossos pecados, Ele teria que nos fulminar. Porque não há sentença para pecado se não for morte. Não é sacrifício, não é uma vida religiosa, não é devolução de dízimos, não é servir em ministério que aplaca pecado. Pecado só se resolve com morte. Por isso que Jesus, Ele teve que morrer na cruz para pagar a conta. Quando Ele diz, Ele não nos trata segundo os nossos pecados, é porque Ele resolveu pegar toda a conta e lançar no seu próprio Filho, para que nós tivéssemos vida. Quem sou eu, Senhor, para merecer isso? E outra sentença fantástica que Davi fala no Salmo 103 é que Ele lembra que nós somos pó. Deus lembra que a gente não passa de pó. O problema é que a gente esquece disso, mas Deus nunca esquece. Nós geralmente somos aquelas pessoas cruéis, gente. Geralmente nós somos pessoas implacáveis diante das falhas dos outros. Geralmente nós somos pessoas fáceis de deletar aqueles que erram com a gente. Geralmente nós somos pessoas que não somos agentes de cura e de restauração. Somos pessoas implacáveis com aqueles que tropeçaram. Só uma coisa para você saber: Deus não é assim. E se Deus não é assim, nós não poderíamos ser. Deus sabe quem somos. E de fato quem somos atrás das máscaras que usamos. Deus sabe. Por isso que a segunda dimensão de uma pessoa convertida, um entendimento que um convertido tem, gente boa, é do tamanho de Deus. Nós cantamos músicas agora há pouco que exaltavam o tamanho do Senhor. E aqui do versículo 21 até o versículo 24, Davi vai falar do tamanho de Deus. E o que o Senhor vai dizer, o que o Davi exalta é o tamanho do coração de Deus. Deus, é por causa do teu coração que o Senhor fez isso por mim. É porque o Senhor ama demais a mim. O Senhor é grandíssimo. E a expressão que Davi usa no versículo 22, grandíssimo és. Todas as pessoas que tentam mensurar e dizem que sabe quem Deus é, são pessoas que deixaram de ser adorador. Quero reler Romanos capítulo 11. Romanos 11, 33 a 36, uma expressão de adoração que Paulo registra. Romanos 11, 33 a 36, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, é muito profundo. A riqueza de Deus, o conhecimento de Deus é profundo demais.
Insondáveis os seus juízos, inescrutáveis os teus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem pôde ser o seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para depois ser restituído? Quem pode dar alguma coisa para Deus? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Uma pessoa que mensura Deus não pode adorá-lo. Uma pessoa que tem um Deus pequenininho não pode ser adorador de um Deus pequeno, porque se acha superior a Deus. Eu sei o que Deus vai fazer hoje, essa pessoa não pode ser adorador. Eu sei o que Deus pensa, essa pessoa não pode ser adorador. Pessoas que colocaram Deus numa caixinha, pessoas que sabem agora como Deus vai agir, e tem uns que passaram dos limites, ainda dizem para Deus o que Ele vai ter que fazer durante o dia. Sem falar daqueles que nas suas orações é para colocar Deus em movimento. Deus, eu quero te dizer o que o Senhor vai fazer no dia de hoje. O meu filho vai fazer uma prova, que o Senhor abençoe. A minha esposa vai viajar, que o Senhor a proteja. É como se fosse o briefing de Deus. Deus vai saber qual é a missão dele hoje. Somos nós que vamos dizer para ele o que ele tem que fazer. Deus pequeno demais, ele nunca poderá ser adorado, ele vai ser exigido. Quando Davi fala agora no versículo 22, irmãos, isso é um entendimento de uma pessoa que se converteu, de um Deus que é muito grande, e na grandeza desse Deus, aqui no versículo 22, esse Deus é insondável por causa do seu tamanho. Deus não cabe no meu carro, Deus não cabe no meu dia, Deus não cabe nesse prédio, Deus não cabe na minha semana, Deus não cabe na minha história, é isso tudo que cabe nele. Para um dia ser abençoado não é Deus comigo, não é fique com. É tudo isso estar nele. Não é o vai com Deus que a viagem se torna boa, é se a viagem estar nele que ela se torna abençoada, porque ele é muito grande, ele é antes de todas as coisas, nada antes dele se fez e nada depois dele acontecerá ou viverá. Toda a história, todo o tempo estar nele e só é tempo porque estar nele. Não havia possibilidade de termos oxigênio. O coronavírus só pode ter vida se for nele, porque tudo só pode existir se for nele. Deus é grande demais. E somente um Deus muito grande pode ser adorado. Um Deus pequeno, ele vai ser cobrado. Ele vai se tornar um Deus pagão, um pilantra, que a gente tem que dar alguma coisa para receber. Um Deus que está a fim de fazer negócio com a gente. Você dá o dízimo, senão eu dou um câncer em você. Você é um Deus pagão. Você é um Deus antiético. Você é um demônio. Nosso Deus, ele é grande demais. Além de ser grande demais, ele é incomparável. O versículo 22 deveria ser um registro no nosso coração. A grandeza de Deus. Deus é insondável. Deus é incomparável. E Deus é único. Não há nada semelhante a ti, Senhor. Nada é semelhante a ti. Salmo 50, Asaf, ele fala dessa dimensão do entendimento que nós devemos ter. Se Deus precisasse de alguma coisa, ele não ia pedir para a gente. E no final do Salmo 50, o Senhor vai falar um hino ao ímpio, dizendo assim, você pensava que eu era igual a você? Gosto demais do Isaías 40. Contando as horas para a gente pregar nesse texto lá na nossa escola bíblica. Eu vibro com Isaías 40, porque eu acho ele extraordinário, como ele nos coloca no nosso devido lugar e exalta o seu tamanho e a possibilidade dele ser incomparável. Isaías 40, do verso 15 ao 18, né? E principalmente quando o Senhor dá o brado no verso 18, quando diz assim, a quem vocês vão me comparar para que eu seja igual? E voltando assim, para quem não sabe quem é, pensa que é alguma coisa, né? Voltando lá para o nosso primeiro ponto, Isaías 40 nos ajuda, porque ele vai dizer que todas as nações são para ele como um pingo que cai de um balde, né? Um pingo d'água. E parece que o Senhor ele pensa melhor, ele diz, não, como um pingo d'água não. Só que ele está falando de todas as nações, então ele está falando mais ou menos aí de 7 bilhões de pessoas, ou 7 bilhões de partes, né? Então ele vai dizer assim, todas as nações é como um pingo d'água diante de mim. E é como se ele pensa, não, como pingo d'água não, para pensar melhor, é como um nada.
Não, não, nada não, porque nada ainda pode ter nomenclaturas. É menos que nada. Ah, sim, achei a palavra, é como um vácuo. Então, todas as nações, 7 bilhões de pessoas, é como nada. Não, é como menos que nada. Então, quem tiver dificuldade, ou por exemplo, alguém disser para você, você pensa com quem você está falando? Isso, agora você sabe com quem você está falando. É o vácuo, é o menos que nada, a 7ª bilionésima parte. Assim, você pega o menos que nada, divide em 7 bilhões de partes, é essa pessoa que falou isso para você. Assim, deixa eu dizer uma coisa, é você. E sou eu. Porque todas as nações é menos que nada. Divide em 7 bilhões, esse é o seu tamanho. Esse é o meu tamanho. Em comparação a quem Deus é. É grande? É incomparável? Esse é o entendimento de um convertido. E ele é único. Os ídolos do nosso coração, a nossa fábrica de ídolos entra em falência. Porque ele é único. Eu não adorarei mais nada. Eu não adorarei mais ninguém. Eu não serei mais um tolo. Porque agora o meu Deus é único. E eu não tenho mais como me aproximar de Deus sem ter uma consciência plena de que eu sou dependente. Gente, do fundo do meu coração, deixa eu te dizer uma coisa, nós sempre dependeremos do Senhor. Nós sempre seremos pedintes. Porque o dia que nós nos aproximarmos de Deus e não tivermos a consciência de um pedinte, é porque a gente está se achando muita coisa. E isso não é ser grato, mas pode ser que tenha surgido algum ídolo aqui. Deus, obrigado porque o Senhor me salvou. Bendito seja o teu nome que me conduziu até aqui. Pode deixar que daqui para frente eu não preciso mais de ti. Cuidado. Sempre seremos dependentes. E é mais ou menos aqui, é nesse ambiente onde o Deus ele começa a morrer. O Deus da prepotência, ele começa a entrar em colapso. Um convertido, ele possui uma crescente de necessidade e de dependência de Deus. Amém, irmãos? Então, pelo menos aqui 3 entendimentos de um coração convertido. É que ele sabe quem ele é. É que ele agora sabe quem Deus é. E em último lugar, é que ele não duvida jamais da palavra daquele que é. A partir do versículo 25, Davi fala, né, desse Deus que estabelece o seu povo, esse Deus que gera o seu povo. Davi reconhece esse Deus que é aquele que dá os nutrientes para que o seu povo viva. Ele fala uma expressão fantástica no versículo 23 que diz, o Senhor faz no teu povo grandes e tremendas coisas. Então é esse Deus que dá vida sempre. Ele é. E em terceiro lugar, a palavra dele. Davi ouviu do Senhor que ele seria abençoado. Que o Senhor abençoaria ele e a sua casa. Esse é o entendimento de alguém convertido. Já falamos aqui de Efésios capítulo 1, quando nós falamos que ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Efésios 1:3. E quando Deus diz assim, Davi, eu já te abençoei, mesmo sabendo que ele vai cair em 4 capítulos para frente, ele não deixa de ser abençoado, porque a promessa do Senhor é de bênção para nós. Davi não pegou a via da prostituição. Davi não pegou a via do assassinato. Não, Davi ele não pegou a via dos ímpios. Davi ele se arrependeu. E quando há um arrependimento, existe uma palavra do Senhor que aqui já estava permanente, dizendo, você nunca deixará de ser abençoado. Meus irmãos, pelo amor de Deus, não existe hoje eu vou para o céu, amanhã eu vou para o inferno, depois da manhã para o céu, se eu morresse hoje para o inferno, mas se eu tivesse morrido ontem ia para o céu, uma bagunça, ninguém sabe nem quem Deus é.
Filho hoje, amanhã eu não sou filho. Filho de Deus hoje, amanhã filho do capeta. Eu não sei quem eu sou. Eu não tenho nem identidade. Conhece esses? Rapaz, hoje, se Cristo voltasse hoje, eu ficava. Isso é uma maluquice. Significa então que você nunca foi. Porque uma pessoa que é convertida, ela não passa isso pela sua cabeça. Ser servido de abençoar a casa do teu servo. Senhor, cumpre a tua palavra em mim, porque se o Senhor abençoar, abençoado será para sempre. Aleluia, meus irmãos. Se Deus abençoar, abençoado será para sempre. Porque Deus conhece o nosso coração e o tempo está diante dele. Ele sabe como era o nosso coração. E ele sabe o que cairemos. E ele sabe que nós vamos compor salmos de arrependimento. E nós seremos chamados de homens e mulheres segundo o coração de Deus. E Deus nunca chamou perfeitos, porque não existem. Deus enviou o perfeito para que todas as imperfeições fossem corrigidas pelo seu sangue. Assim, vale a pena a gente lembrar, caminhando para o encerramento, Números 22:12, aquele episódio de Balaão, só a gente relembrar, pode ser que para você não seja tão familiar, mas na época que o povo estava em guerra, Números 22:12, um rei chama um profeta chamado Balaão e pede para que ele amaldiçoe o povo de Israel. Porque eles acreditavam que a maldição de determinadas pessoas era mais letal do que armas de guerra. Se aquele povo fosse amaldiçoado, eles seriam neutralizados em tudo aquilo que ele pretendesse fazer. Então o rei chama Balaão e diz: amaldiçoa o povo de Israel e eu vou te pagar. Lembra da jumenta que falou com Balaão? É nesse episódio. E o que Deus fala para Balaão é assim: você não vai amaldiçoar, porque eles já são abençoados. Eu o abençoei. Não há maldição que chegue na sua tenda. Não há maldição que o alcance, porque já é um povo abençoado. Meus irmãos, existem tanta meninice no meio cristão hoje, de que inveja pega na gente. Quem nos inveja, a gente perde o que tem. A gente não fala que foi aprovado para que não haja bocas que jogue praga. Crente que acredita em praga, que alguém soltou uma praga e pegou. Alguém que acredita em que mais? Assim, mal olhado, quebranto, essas coisas. Você acredita mesmo? Que tal você se converter a um Deus que diz: eu te abençoo? Davi cai de joelhos e diz: Senhor, eu não mereço. Senhor, tu és muito grande. Mas se o Senhor prometeu e disse que eu sou abençoado, abençoado serei para sempre. E nada disso vai mudar, porque até mesmo Jesus em João capítulo 35 diz: a Escritura não pode falhar. João 10:35 diz: a Escritura não pode falhar. E aqui está escrito: um coração convertido jamais duvida das bênçãos do Senhor manifestadas, reveladas a seu respeito. Quem sabe hoje está sendo uma revelação para você. E é isso que Davi está dizendo. Versículo 27, ele diz: poxa, o Senhor me revelou isso. Houve revelação para mim hoje à noite. Quem sabe para revelar a presunção que existia no meu coração, a revelar o tamanho de um Deus que eu preciso resgatar e revelar que a palavra dele não pode ser mentira. Viu, Pedro? Quando você se converter, seja um instrumento de fortalecimento. Seja um instrumento de bênção. Viu, Pedro? Quando você se converter, apesar de ter vindo para a igreja, tomado ceia, lavei seus pés ontem. Quando você se converter mesmo, tiver esses entendimentos de um Deus do tamanho que é, e de você o menos que nada é porque você merece, seja um canal de fortalecimento através da minha palavra na vida das pessoas. Nunca diga que foi você, mas diga a palavra que você ouviu e que você entendeu.
Por que você é abençoado? Porque o Senhor disse que eu sou abençoado. Por que despacho o mal a alguém não pode te afetar? Porque eu já sou uma pessoa abençoada. A bênção do Senhor está sobre mim. O Senhor disse, e assim será. E quais são as outras partes das Escrituras que você tem dificuldade de acreditar? Se você tem dificuldade de acreditar nessa, qual as outras? Por que duvidas da palavra do Senhor? Por que a palavra de Deus é tão difícil da gente acreditar? Digo, uma possibilidade. Porque a gente precisa se converter. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe seu lar. Que você comece essa semana, que nós comecemos essa semana, debaixo dessa forte mão e refletindo sobre essas verdades que a gente ouviu hoje. Beijo no coração, amo vocês. Deus continue nos abençoando em nome de Jesus. Amém.